inflação, com o CPI de abril caindo para 2,3, abaixo da expectativa de 2,4. E isso tem implicações importantíssimas, meus amigos, para a economia e para os mercados. Essa queda da inflação, ela é maravilhosa e ela tem aqui muitos efeitos. E esses aqui que eu trouxe para vocês, esses 4, eles são os principais efeitos esperados para que nós contemplemos nos próximos dias e semanas. Vamos lá. Primeiro efeito, aumento das chances de corte na taxa de juros pelo Fed. A queda na inflação faz com que o mercado se aproxime, ou melhor, com que o dado se aproxime da meta do Fed, que é de 2%, e com a inflação convergindo com a meta do Fed, isso faz com que o Powell ele seja, entre aspas, forçado a cortar. Porque qual tem sido o discurso dele? Queremos ver a inflação chegando na nossa meta de 2%, queremos ver a inflação alcançando a nossa meta para cortarmos. Ele já deixou claro que o corte pode acontecer antes da gente chegar na meta dos 2%, mas que isso seria uma condição importantíssima para a gente começar a cortar os juros, porque se a inflação está caindo, não tem por que manter os juros lá em cima, lá no talo. Se a inflação segue caindo e a economia está forte, já pode cortar. Então isso aqui aumenta as chances de corte. Pessoal, a inflação em queda, ela reforça o argumento de que o Fed pode iniciar o corte na taxa de juros ainda em 2024. Porque o que o Powell falou na última reunião? Se essa guerra comercial se intensificar, se essa guerra comercial começar a escalar, a começar a se intensificar, talvez não tenhamos corte, em 2025, estou no passado. Talvez não tenhamos cortes em 2025 e o corte ele seja passado para 2026. Ou seja, se o Fed, vamos lá, se o Fed ele está vendo esse movimento consecutivamente, não tem motivo para o Powell fazer um discurso parecido com o último e falar, pode ser que esse ano não tenhamos cortes, pode ser que o corte fique só para 2026. Como assim não vai ter corte? A inflação está caindo, mercado de trabalho está forte, economia está dando sinais de força, guerra comercial finalizou, temporariamente, mas finalizou, então não vai cortar por quê? O que está faltando? Então, juros mais baixos, meus amigos, eles reduzem o custo de crédito e estimulam o consumo. Lembra? O PIB americano ele é composto 70% do consumo. E os investimentos que pode fazer o seguinte, acelerar o crescimento econômico. E é isso, meus amigos, que nós queremos ver. Quando a gente olha para a inflação americana, em comparação com os demais países, a gente consegue ver um gap muito grande. Porque, olha só, aqui são algumas nações e a inflação de cada uma delas. Você vê que muitas nações aqui tiveram a inflação inalterada. China, inalterada. França, inalterada. Singapura, inalterada. Filipinas, inalterada. Vários outros países tiveram a inflação higher, ou seja, mais alta. Indonésia mais alta, Itália teve a inflação mais alta. Que mais? México teve a inflação mais alta. Rússia teve a inflação mais alta. E aí, quando a gente faz um comparativo com as demais nações, pessoal, os Estados Unidos estão indo muito bem. Os americanos estão indo muito bem. Aqui, USA 2,3, lower, veio abaixo. Cara, compara com os demais países para você ver como que os Estados Unidos estão performando bem. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Inflação do Brasil, 5,5%. Higher. Inflação do Brasil mais alta. Então você vê. Mas é covardia, né? É covardia comparar com o Brasil. Inflação americana 2,3% baixa, inflação brasileira 5,5%, subiu, graças ao nosso digníssimo Lulis, do the L, faz o L, e a inflação no Brasil não para de subir. Aqui, a Rússia está com 10% de inflação. Caraca, a Rússia está superando o Brasil.
Meus amigos. Venezuela, 170... Caraca, mano. 172% na Venezuela. Argentina, muito alta. 56% de inflação na Argentina. Mas está lower, ou seja, está caindo. Mas ainda está muito alta. Caraca. Bizarro, né, pessoal? Quando a gente olha assim, a gente acha que o Brasil está ruim com 5%. Cara, olha a Turquia, 38%. Argentina, 56%. Venezuela, 172%. Bizarro, cara. Bizarro. Quando você olha para esses lugares assim, você vê que talvez não está tão ruim assim para o brasileiro, né? Não está tão ruim assim para nós brasileiros. Mas voltando aqui para onde a gente estava. Então, a gente consegue ver que os Estados Unidos, comparado com as demais nações, ele está indo muito bem. Acabei de mostrar para vocês as principais nações e quanto os Estados Unidos está performando bem em comparação a elas. Quanto os Estados Unidos está indo bem em comparação aos demais países, às demais nações. Então, eu acho que para o Powell, amanhã, ele chegar com um discurso pesado, com um discurso que não vai cortar, com um discurso que só vai ter corte em 2026, isso não faz muito sentido nesse momento, tá? E isso está trazendo estímulo para quem? Para os mercados de risco. Pessoal, com a inflação sob controle e a possibilidade de juros mais baixos, os ativos de risco, como quem? Ações e criptomoedas, tendem a se valorizar. E é por isso que eu estou falando para vocês, pessoal. Inflação está caindo, a gente está vendo o mercado de trabalho forte, dados econômicos mostrando a economia forte. Cara, todos os fatores cooperam para uma explosão no Bitcoin. Todos os fatores cooperam para uma explosão nas altcoins em breve. Tá? A tendência de risk-on, que a gente tem falado muito sobre isso, risk-on, risk-off, a tendência de risk-on, de tomar risco, ela volta com força. Ela já voltou, na verdade. Como já refletido nas altas dos índices, como, por exemplo, a Nasdaq, criptomoedas e com Bitcoin. Então, nós já vimos a volta do risk-on. O mercado está voltando a tomar risco. Como diria o mestre, o grande mestre Warren Buffett, never bet against America. Nunca aposte contra a América. O grande sábio Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele falou, e eu concordo muito com o que ele disse. Meus amigos,